Meus alunos, eu quero trazer para você aqui um estudo muito profundo a respeito da palavra deserto. Eu vou te mostrar por que Deus sempre guiou o povo de Israel pelo deserto e fez o povo estar no deserto durante 40 anos. Eu vou te mostrar aqui que o hebraico bíblico ele é uma ferramenta para você extrair do texto aquilo que o texto quer dizer de forma profunda. Tem gente que fala assim, Arthur, eu não consigo compreender como que você tem essas revelações. Na verdade, eu tenho acesso ao hebraico bíblico. E quando você tem acesso ao hebraico bíblico, tudo fica mais fácil, porque o hebraico bíblico ele é muito mais profundo, porque você mergulha dentro da cultura e você mergulha no significado original da palavra. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui, e quero que você pegue agora uma caneta, pegue aí uma folha em branco e pegue a sua Bíblia. Eu quero que você, eu vou ler o texto com você, é claro, mas em primeiro lugar eu quero que você escreva a palavra deserto nessa folha. Escrevendo a palavra deserto, eu quero te dar aqui a pronúncia, como que você vai pronunciar a palavra deserto em hebraico. A pronúncia é midbar. Midbar. Então, a palavra deserto é midbar. Arthur, o que significa a palavra deserto em hebraico? Veja bem, a palavra deserto, midbar, ela vem de uma raiz, de um tronco verbal chamado davar. Davar significa palavra. Ou seja, quando Deus leva o povo de Israel para o deserto, Deus está dizendo nas entrelinhas que Ele está levando o povo para o deserto para ouvir a sua palavra. Deus queria falar com o povo. Olha isso. Então, o deserto é o lugar aonde Deus fala. Então é por isso que quando Deus leva alguém para o deserto, é porque no deserto você vai ser completamente dependente de Deus. Você pode gritar no deserto, ninguém vai te ouvir. Você pode sentir fome no deserto, ninguém vai ser capaz de te alimentar ou de saciar a tua sede e nem matar a tua fome. Mas Deus que te levou para o deserto, Ele quer te provar para saber se realmente você está disposto a ouvir a sua voz. No deserto não tem nada. Deus te leva para o deserto como um bom pastor para extrair de você o melhor e você ficar sensível para ouvir a voz de Deus. Agora eu quero ler um texto com você que está lá em Deuteronômio. A palavra Deuteronômio, você sabe que no hebraico é devarim, que significa palavras. Palavras. Capítulo de número 8, verso de número 2. Esse texto vai revelar qual é a intenção de Deus em levar o povo para o deserto. Olha só, preste bem atenção. O texto diz assim, ó. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Agora perceba, grifa a palavra na sua Bíblia aí, guiou, guiou. Por que, Arthur? Porque essa palavra guiar aqui dá uma ideia de um pastor conduzindo as suas ovelhas para o lugar onde ele sabe que vai encontrar pastagem. Agora preste muita atenção, Arthur, mas no deserto tem pastagem? Esse pastor aqui, que é chamado de Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele faz brotar água da rocha. Esse pastor aqui, que guia as suas ovelhas para o deserto, com a finalidade de fazer o povo ouvir a sua voz, de fazer com que a palavra ou as palavras, os mitzvot, os mandamentos dele, venham a ser entranhados no nosso coração. É por isso que ele nos leva para o deserto. Ele sabe como nos alimentar, mesmo num ambiente onde não tem alimento, não tem pastagem. Se você precisar de pão, olha o que o texto vai dizer. Lá no capítulo 8, verso número 3. E testemunhou e te deixou ter fome e te sustentou. Ao mesmo tempo que ele diz, te deixou ter fome, é o mesmo Deus que te sustenta. Quando ele diz, te deixei ter fome, é para ele te provar, para ver se você vai murmurar ou não. Para ver se você vai acreditar em Deus que te levou para o deserto ou não. Então, da mesma forma que ele te deixou com fome, foi o Deus que te sustentou. Ou seja, sustentar é você não ter falta de nada. É você receber aquilo que você precisa. Continuando o texto, ele diz, te sustentou com o maná. O que era o maná? O maná é algo que desceu do céu. Não tinha nada aos olhos humanos, mas esse pastor que guiou o povo no deserto, como um bom pastor, fez descer do céu o maná. Maná em hebraico significa, o que é isso? O povo nunca tinha visto o que era aquilo que estava descendo. O povo não sabia, porque nunca tinha acontecido. Então, esse pastor aqui, ele é extraordinário. Por quê? Porque ele faz acontecer aquilo que nós nunca vimos. Ele é um Deus de surpresa. Percebe? Agora, voltando para o capítulo 8, verso número 2, ele vai dizer, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou como um pastor no deserto, e estes 40 anos, ou te guiou no deserto estes 40 anos. Qual foi o propósito agora? Qual foi o propósito que Deus levou o povo para o deserto? Lembrando que eu já disse no começo, deserto é a palavra midbar, que vem da raiz hebraica davar, que é fala.
Ou seja, Deus levou o povo para o deserto justamente para falar com o povo os seus mandamentos. Deus queria passar para o povo as suas mitzvot, os seus mandamentos. Agora perceba, o propósito foi, te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar. Arthur, Deus leva alguém para o deserto para humilhar a pessoa? A palavra hebraica aqui para humilhar é a palavra aná. Aná. Aná significa afligir, oprimir. Afligir é Deus provar você de não ter nada para comer. Lá no verso 3 vai dizer isso. Deus deixou o povo com fome, para ver se o povo ia murmurar ou não. Deus deixou o povo precisando de algumas coisas e não atendeu de imediato. Para quê? Para forjar o caráter. Para mostrar para o povo que eles eram exclusivamente dependentes de Deus. Não tinha ninguém no deserto que podia ajudá-los. Então Deus prova eles para mostrar que eles eram dependentes. Agora prestem atenção. A palavra no hebraico para humilhar, que eu já falei que é a palavra aná, que é afligir e oprimir, essa mesma palavra aná, a sua raiz hebraica é a palavra ani. Ani significa, sabe o quê? Ani significa pobre, significa aflito e significa dependente. Quando Deus leva você para o deserto para te provar, esse humilhar aqui significa isso. Te colocar na prova a ponto de deixar algumas coisas faltarem para ver se você vai blasfemar de Deus. Para ver se você vai murmurar ou não, como fizeram alguns no deserto. Então, essa raiz hebraica de aná, que é oprimir e afligir, vem da raiz hebraica ani, que é pobre, miserável. Ou seja, Deus está dizendo, eu quero que vocês sejam dependentes de mim. Eu quero que vocês sejam pobres de espírito para entender que tudo que vocês precisam está em mim. No deserto, ninguém consegue atender você, mas eu sou o Deus que tirei vocês com mão forte do Egito, trouxe vocês para cá e eu sou o Deus que provo vocês, mas sustento vocês. Vocês precisam entender que tem que haver humildade dentro de vocês. Vocês precisam entender que tem que ser pobre de espírito, dependente exclusivamente de mim. Agora, continuando, ele vai dizer, primeiro, eu coloquei vocês no deserto para te humilhar. Segundo, para tentar, ou seja, a palavra tentar, a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Então a palavra hebraica aqui para tentar é a palavra nassá. Nassá vem de testar, vem de provar. É como um professor que quer colocar um aluno na sala de aula, ele dá o teste para o aluno e se retira da sala de aula, ele quer ver a capacidade que o aluno tem para ser aprovado. Então o deserto foi um lugar onde Deus colocou o povo para ser provado. Ele é o professor. Ele é o nosso professor que nos aplica a prova e você tem que se virar para ser aprovado. Então, muita gente foi reprovado no deserto, não conseguiu passar no teste, morreu no deserto. Morreu no deserto. Agora preste bem atenção. Então você já sabe que a palavra tentar aqui não é no sentido pejorativo como o diabo faz, mas é no sentido de provar, testar. Dando continuidade, o texto vai dizer assim, ó, para saber o que estava no teu coração. Ou seja, todo teste que Deus nos dá é para justamente saber o que há no nosso coração. Arthur, mas Deus não sabe de todas as coisas? Sabe, mas ele faz isso. Não é para mostrar para ele, porque ele não sabe. É para mostrar para você o que está no teu coração. Percebe? Lembra de Jó? O texto vai dizer que quando Deus prova Jó, Jó expõe isso no seu coração. Já diz assim, o mal que eu mais temia me sobreveio. Se Deus não prova Jó, você nunca ia saber que Jó temia perder tudo. Você não quer saber. Mas como Deus provou Jó, ele fez arrancar do coração aquilo que ele estava pensando. Percebeu? Então, a intenção de Deus em tirar o povo do Egito e colocar no deserto foi justamente esse. Número 1, humilhar, que é no sentido de afligir, oprimir. 2, provar, que é a palavra que dá na sua Bíblia aí, tentar, mas você sabe que no hebraico é a palavra provar, testar. Terceiro, para extrair do coração do povo aquilo que eles pensavam, para saber se eles iam guardar os seus mandamentos ou não. Então, tá aí a palavra midbar, que eu expliquei, e também expliquei por que Deus leva o povo para o deserto, tá certo? Então espero que você tenha entendido esse capítulo 8, verso de número 2 de Deuteronômio. Espero que você comente aqui aquilo que você entendeu e também o que você não entendeu. Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários. E se você quiser estudar hebraico comigo, deixa aqui nos comentários o seu contato, dizendo, Arthur, quero estudar hebraico. E eu vou te chamar e passar todas as informações, tá bom? Deus abençoe você, sua casa e a sua família. E até o próximo vídeo.